Muito bem. Então, olha só. Vamos retomar aqui o assunto de transistores bipolares de junção, relembrando um problema aqui, olha só. Eu tenho um problema inicial, o seguinte problema inicial. Eu tenho uma lâmpada de 12 volts e 100 miliamperes, certo? E eu desejo acionar essa lâmpada através do Arduino. E a gente sabe que a saída do Arduino ela tem 5 volts e 40 miliamperes, ou seja, eu não posso simplesmente ligar a lâmpada nessa saída do Arduino. O que a gente tem como proposta? A gente tem como proposta, então, colocar um transistor para fazer essa função. E utilizar um transistor como chave. Muito bem. Então, seja, utilizar um transistor como chave. No caso aqui, olha só, ele vai fazer uma função de amplificar um sinal aqui também. Já que a minha corrente aqui e tensão vai ser baixa, eu quero que do lado de cá eu tenha uma tensão e corrente maior. Ele vai estar trabalhando também, além de trabalhar como chave, ele também vai trabalhar como um amplificador de potência. Mas isso daqui, a gente não precisa entender isso muito bem aqui agora, não. A gente precisa entender basicamente o quê? A gente vai precisar de um circuito dessa forma. O objetivo da aula de hoje vai ser justamente a gente especificar os componentes que garantam essa ligação. Então, ou seja, olha, eu preciso especificar um valor para essa resistência, um valor para essa resistência de cá, e preciso especificar também qual transistor eu vou utilizar. No caso aqui, quando eu estou falando em especificar qual que é o transistor, eu estou falando basicamente especificar qual que vai ser o ganho beta necessário. Então, ou seja, eu vou precisar de um transistor cujo ganho beta é igual a 100, cujo ganho beta é igual a 200. Por aí vai. Então, olha, esse é o objetivo aqui da aula de hoje, é isso que está motivando a gente aqui, olha. O objetivo, no final da aula de hoje, a gente precisa resolver esse problema aqui. Muito bem. Então, olha só. Para isso, a gente vai começar aqui falando aqui, então, da análise das correntes e tensões em um circuito de transistores. Imagine a seguinte situação aqui, olha só. Vamos determinar algumas convenções e algumas nomenclaturas para a gente não ficar perdendo muito tempo com isso, com várias situações de forma geral. Então, aqui, olha só. Vamos começar falando aqui do ponto de vista de informações. Aqui, olha. A gente sabe que olha, esse terminal aqui, olha, ele é chamado base. Então, o símbolo vai ser a letra B. Tudo bem? Esse terminal do meu transistor aqui, olha, ele é o coletor. O símbolo vai ser a letra C. E esse terminal aqui, olha, é o emissor, certo? Deixa eu melhorar esse C aqui, que ele está meio fumado. Então, ótimo. Beleza. Já que eu estou falando disso, olha, se eu quiser, por exemplo, então, definir as correntes, a corrente que vai entrar aqui, olha, a corrente que entra aqui na minha base, eu vou chamar justamente de corrente de base, certo? A corrente que vai entrar aqui no meu coletor, eu vou chamar justamente de corrente de coletor, IC. E a corrente que sai aqui pelo emissor, eu vou chamar aqui, olha, ela de IE, tudo bem? Nenhuma novidade até então, certo? Joia. Vamos falar aqui em termos de tensão. Se eu quiser determinar, por exemplo, qual que é a tensão que eu tenho nesse ponto aqui, olha. Tudo bem, moçada? Eu vou chamar isso aqui de VC, já que é a tensão no coletor. Mesma situação aqui, olha. Se eu tiver aqui, olha, se eu quiser, qual que é o potencial elétrico desse ponto aqui, olha, eu vou chamar aqui de VB, certo? E aqui, olha, a mesma coisa aqui, olha, eu vou chamar de VE. Tudo bem? Joia. Se eu chegar e colocar um multímetro, quiser saber, na verdade, qual que é a tensão entre esses dois pontos aqui, olha, entre esse ponto e esse aqui, olha, a gente sempre tem uma diferença de potencial. Eu vou chamar essa diferença de potencial aqui, olha, de VCB. Tudo bem? Já que é a tensão entre o coletor e a base. Então, VCB, gente, é uma diferença de potencial. Que é justamente quem? Vai ser o valor de VC menos o valor de VB. Certo? O VB aqui ficou meio apagado aqui. Deixa eu melhorar, que eu piorei. Muito bem. De forma semelhante aqui, olha só. Se eu quiser saber qual que é a diferença de potencial entre esse ponto
e esse ponto aqui de baixo, eu vou chamar aqui, eu vou ter uma diferença de potencial aqui, ó. Vou chamar de VBE, já que eu estou falando da diferença de potencial entre VB e VE. Então, VBE é igual a VB menos VE. Sempre isso. Tudo bem? De forma semelhante, se eu quiser calcular aqui, olha, a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, olha, onde eu vou ter um terminal mais positivo ou negativo aqui, nós vamos chamar esse cara aqui de VCE. Que é justamente quem? A tensão VC menos a tensão VE. VCE. É esse cara. Certo? Joia. Tranquilo. Então, ou seja, sempre que eu tiver um resistor, por exemplo, no ramo do coletor, esse resistor a gente vai chamar de RC. Se for mais de um, vai ser RC1, RC2. Um resistor no ramo da base, vou chamar de RB e por aí vai. E, por exemplo, sempre da tensão que eu estiver falando aqui, ó, eu vou colocar uma fonte de tensão aqui, moçada. E essa fonte de tensão estiver no ramo aqui, no ramo da minha base, nós vamos chamar isso aqui também de VBB. Não vou chamar só de VB, não, que VB é esse ponto aqui. Mas eu vou chamar aqui essa fonte de tensão de VBB. De forma ideal aqui, olha só, esse aqui eu estou falando de um que está no ramo aqui do coletor, eu vou chamar de VCC. Tudo bem? Beleza. Isso aqui é só para a gente acostumar com a nomenclatura que a gente vai ver a partir de aqui agora. Tá joia, gente? Pra gente, ninguém precisa decorar, você percebe que é bem intuitivo. Mas fato é, a partir disso daqui a gente começa a fazer as primeiras análises nossas. Tá, então vamos para o que a gente realmente precisa falar. Imagina o seguinte, olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está fazendo análise de corrente e tensão no circuito, sempre que eu falo assim, ó, fazer análise é justamente calcular todas as correntes e tensões desse circuito, certo? Para a gente entender como que o circuito está funcionando. A gente vai precisar entender a seguinte situação, um transistor ele pode funcionar em 3 ambientes diferentes, ou 3 regiões diferentes. Ele pode funcionar na região de corte, pode funcionar na região ativa ou linear, ou pode funcionar na região de saturação. Quem já deu uma lida na apostila que eu postei para vocês lá na aula passada vai ver essas informações lá. Teve gente que já até me procurou com dúvida, mas eu falei, não, segura a onda aí que eu vou explicar isso essa semana. Então, ótimo. Hoje a gente começa a entender quem são essas 3 regiões, certo? Então, bora lá. Para a gente trabalhar com esse ponto de operação, a gente vai precisar entender um modelo chamado por Eber-Small, que ele criou. Basicamente é o seguinte, olha, esse Eber-Small ele propõe a gente substituir aqui, olha, um transistor por um equipamento que tenha esse formato aqui. Olha, o que vai ser? Entre a base e o emissor, o que eu tenho aqui, olha, é um diodo, que eu tenho uma tensão de 0,7 volts. A gente já tinha mais ou menos visto isso na aula passada, vocês lembram disso? Quando eu falei que aqui, olha só, quando a gente falou que aqui, olha, o meu transistor do tipo NPN, eu tenho um diodo aqui, olha, da base para o emissor, existe um diodo, já que aqui é uma junção PN, certo? Joia. Então o que esse cara aqui, olha, Eber-Small, na verdade, acho que são 2 pessoas, daí esse nome, é o Ebers e o Moll, eles propõem que justamente entre a base e o emissor, eu tenho um diodo, certo? E ele propõe também que é o seguinte, olha, aqui em cima, olha, eu tenho uma fonte de corrente, certo? Uma fonte de corrente C. E a gente sabe que essa fonte de corrente C, a corrente que essa fonte vai injetar, ela depende basicamente de quem? Do meu IB. A gente já falou que IC é quem? Beta vezes IB. Esse modelo aqui vai permitir a gente fazer a análise de todo e qualquer circuito que envolva um transistor. Tudo bem? E a gente vai ver que vai ser útil para a gente fazer a análise de 2 circuitos. A gente fazer a análise do circuito que envolve a base e a análise do circuito que envolve o coletor e o emissor. E é isso que a gente vai começar a fazer aqui agora. Certo? Então vamos pegar um exemplo. Nada melhor do que antes da gente começar a falar, pegar um exemplo, porque é a partir do exemplo que a gente já começa a entender em termos práticos como que a gente faz essa análise. A gente sai do mundo das ideias e parte para o mundo prático. Certo? Joia.